Olá amigos da Mais Retorno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou abordar um tema para você que gosta de renda variável e quer analisar a volatilidade dos seus ativos ou a composição de volatilidade dos seus ativos frente a uma média de mercado. Para isso existe o indicador Beta, é isso aí, eu vou mostrar na prática, não quero mostrar muito na teoria porque facilmente você encontra esses dados aí na internet. Eu quero te mostrar na prática como montar um portfólio para você avaliar o beta dos seus ativos, o beta da sua carteira. E o beta ele é muito importante para a gente definir parâmetros. Será que a sua carteira está mais arriscada que o mercado? Quer descobrir? Então me acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou falar um pouco mais na prática de como funciona esse indicador. Mas antes, eu peço que você já dê seu like aqui no nosso vídeo. E se você não é cadastrado ou cadastrada no nosso canal, já se cadastre no nosso canal e clique no sininho de notificações para ser notificado dos próximos vídeos. E bora lá para a prática para entender como fazer, como planilhar o seu beta aí na sua estrutura de ativos. Então pessoal, essa aqui é a planilha, só que deixa eu explicar uma coisa. Eu não vou começar ela do zero, tá? Porque eu quero que vocês olhem outros dois vídeos que eu já gravei. O primeiro deles é como calcular volatilidade e correlação dos FIIs, que eu ensino a montar essa planilha aqui, que enxerga volatilidade, correlação, peso dos ativos, tá? Gravei mais ou menos 2 meses atrás. E uma recente, faz cerca de 1-2 semanas, de 3 ETFs que você precisa ter no seu portfólio. Eu explico um pouco de como funcionam esses cálculos de volatilidade, correlação, peso do portfólio para eu montar uma carteira, né? E essa carteira me gerar o nível de correlação entre o ativo principal, o nível de volatilidade. Então eu vou aproveitar essa mesma planilha, porque aí você também já pode ir construindo a sua. E vou adicionar aqui a estrutura para a gente encontrar o beta. Antes de mais nada, tá? Quando a gente fala de beta, o cálculo de beta, ele é uma fórmula que significa você dividir a covariância do retorno de um ativo pela variância do retorno do ativo principal. O que seria a variância do retorno do ativo? É a variação diária no período analisado, tá? Que eu vou querer mensurar. Então eu vou pegar essa variação, né? O que isso me trouxe de volatilidade no período e introduzir um beta inicial para referência, no caso vai ser o Ibovespa, tá? O Ibovespa com beta 1. E quando eu coloco a covariância, eu analiso, eu coloco um comparativo entre a variação do ativo que eu quero olhar pelo ativo de referência e vai me dar um índice, um indicador que pode ser menor que 1 ou maior que 1. Sendo maior do que 1, nós temos uma representatividade de um ativo mais agressivo que a média de mercado. Sendo igual a 1, nós temos um ativo neutro que sofre a mesma volatilidade e os mesmos riscos do ativo de referência do mercado. E abaixo de 1, a gente tem um ativo mais defensivo que o ativo do mercado. Então bora lá para a gente construir esse carinha aqui chamado beta. Então eu adicionei aqui mais 2 linhas. A primeira linha eu vou montar a estrutura de covariância, ou melhor, de variância aqui primeiro. Na sequência eu vou colocar covariância. E por fim, a gente descobrir, eu vou só abrir mais uma, por fim a gente coloca o beta aqui, que vai ser o cálculo final para eu descobrir se esse ativo ou essa carteira está mais arriscado ou menos arriscado, tá? Então aqui eu tenho o BOVA11, que já me representa ali o Ibovespa. Eu quero montar, só vou mudar um pouco esses stickers aqui, que eu tinha colocado das ETFs. Vamos colocar Vale 3, ele já vai dar a variação da Vale. Vamos colocar aqui Petro 4, já vai me dar a variação da Petro. Vou colocar um varejo aqui, VVAR, vai dar a variação. Aqui é o seguinte, tá? Eu já tinha montado na estrutura anterior
é a carteira, somatório dessas carteiras aqui, né? Com esses seguintes pesos, sendo 15% Vale, 50% Petro e 35% Via Varejo, me dá a seguinte variação de ativo dessa carteira, tá? Deixa eu só dar uma olhada por que a volatilidade não está sendo considerada. Eu vou fazer até o seguinte, deixa eu excluir esse período, eu quero pegar do ano de 2021 para ficar mais fácil da gente calcular, tá? Eu vou pegar aqui, tá? Vou fazer uma pequena função, uma pequena modificação. Vou colocar dos últimos 12 meses, fica tranquilo para a gente fazer o cálculo. Perfeito. Aqui do ano. Ok, já tem a volatilidade, já mantive aqui. Ok, BOVA 11, já tenho o fluxo de 2021. Você ficou curioso aqui para saber o desvio padrão pela raiz aqui? Não deixe de acessar os outros vídeos que eu passei, que eu explico um pouquinho do funcionamento, tá, dessa planilha. Então vamos lá, vou zerar essas minhas posições aqui para baixo, tá? Vou zerar simplesmente essas posições. Zerei. Aqui ele vai pegar um pouco mais, mas não tem muito problema, porque vai estar zerado, vai ser um resultado nulo quando a gente fala de somatório, né? Então não tem muito problema aqui. De qualquer forma, eu gosto das coisas bem construídas, então eu vou colocar aqui, vou tirar aqui, vou colocar H251 e D251. Estou só fazendo o ajuste primeiro da planilha, você vê o quê? Que não muda nada, né? Deixa eu fazer o ajuste aqui também, 360. Já zero essa posição aqui. Vamos olhar o próximo ticker, 360. E, por fim, o ticker da carteira, que eu simplesmente vou zerar daqui para baixo também. Mantive tudo 2021 agora. Perfeito. Vamos para o cálculo do nosso beta. Chegou o grande momento. Para isso o Excel também ajuda a gente, tá? Eu vou colocar o VAR aqui. Ele vai me abrir a possibilidade. O que eu vou pegar? Pegar toda essa estrutura de variação aqui do ativo nos últimos 36 dias. Últimos 12 meses, no caso, né? Aqui. Perfeito. Não quero preenchimento automático da covariância beta, porque aqui é outro padrão de cálculo. Perfeito. Achei aqui a variância. Essa variância ela vai ficar estática porque é a referência. Eu quero saber eu tenho a variação do beta da referência de mercado. E aqui eu vou usar simplesmente a covariância e beta para as demais estruturas. Vou colar aqui. Vou deixar até a variância travada aqui. Eu vou ficar no cálculo da minha covariância. Perfeito. Agora, a covariância também tem um cálculo. A gente consegue fazer o cálculo automaticamente na planilhinha do Excel. Se eu colocar covar aqui, primeiro eu volto a pegar a variação do Ibovespa. Aqui. Coloco aí um ponto e vírgula, porque agora eu vou pegar a variação do ticker. No caso da Vale, vamos olhar aqui. E dou um Enter. Encontrei a covariância da Vale em relação ao Ibovespa. Agora eu vou somar, porque qual que é o cálculo agora, né? Lembra? A gente vai pegar a covariância e vamos dividir pela variância. Pego a covariância e divido pela variância. Encontramos o beta da Vale 0,76 nos últimos 360 dias. Ou seja, a Vale teve uma variação de preço, um beta inferior à média de mercado. Vamos olhar o restante? Vamos lá. A Petro foi para 1,5 de beta e Via Varejo 1,15. Ou seja, dos betas dessas posições aqui,
só a Vale ficou com um beta inferior à referência de mercado, né? Ao BOVA. Se eu quiser fazer vamos colocar uma prova real, se eu coloco BOVA 11 aqui, você vai ver que o beta fica igual a 1, tá? É isso. O beta fica igual a 1. Vamos usar mais... As linhas vão voltar para Vale 3. Por quê? Se eu pego os pesos, vamos considerar esses pesos que eu tenho no portfólio: 15% Vale, 50% Petro e 35% VVAR. Vamos encontrar aqui como ficaria essa variação, essa covariância dessa carteira com esses pesos. Aqui é o seguinte, deixa eu só ajustar para planilha V. A carteira ficou com 1,28 de beta. Opa, eu quero reduzir esse beta, então eu vou aumentar o meu peso de Vale. Vou colocar 50 de Vale, 25 de Petro e 25 de VVAR. O que acontece com essa minha estrutura aqui? Olha aqui, beta, eu praticamente pego um beta de mercado. Se eu coloco uma carteira de 50% Vale, 25 de Petro e 25 de Via Varejo. Vamos colocar 60% de Vale aqui. Vou usar 20% de Petro e 20% de Via Varejo. Eu vou para 0,99, praticamente um pouquinho abaixo da média de mercado. E com isso eu consigo ficar brincando aqui com as estruturas de ativo, consigo ver qual que seria o beta da minha carteira. Lembrando que o beta é um dos indicadores de risco de mercado, quando a gente fala de mercado de renda variável, mais utilizados e muito importante para você mensurar nos seus ativos. Então tá aí a planilha, a continuação dessa planilha. Então você vai ficar meio que boiando se você não pegar os vídeos anteriores, mas vale a pena porque esse tipo de estrutura é muito simples de montar, muito fácil de fazer no formato aqui que trouxemos aqui da Mais Retorno aqui para você montar numa planilhinha de Excel online. Espero que com isso eu tenha traduzido um pouco aí do financeiro do mercado para você. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui nos comentários. Você já fez análise de risco do seu portfólio? Já olhou o beta dos seus ativos? Coloque aqui nos comentários que eu vou ter um grande prazer de responder esses comentários no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!